aqui com o vereador Jorge da Farmácia, que é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, que sempre prestigia as reuniões. Muito obrigado, vereador Jorge. E para representar aqui o Instituto Agronômico, nós estamos recebendo o diretor-geral, o senhor Sérgio Augusto Moraes Carbonel, e também contamos com a presença do assessor técnico do Instituto, o senhor Carlos Castro. Já agradeço a presença de vocês e passo a palavra então para o senhor Sérgio Carbonel para que ele possa fazer a sua apresentação e depois nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Carlos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia a quem está em casa nos assistindo. Eu agradeço o convite do vereador André von Zuben para que o Instituto Agronômico apresente a sua ação, o seu trabalho no longo desses 127 anos em prol da agricultura brasileira e por que não dizer mundial. Cumprimento o vereador Jorge da Farmácia, agradeço a presença e a sua ação dentro dessa comissão extremamente importante, não só para Campinas, não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. Ciência e tecnologia e inovação tecnológica é um tema extremamente importante para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. É isso que nós vamos conversar agora. O que o Instituto Agronômico contribuiu nesses 127 anos? Bom, e na imagem inicial, eu já deixo uma mensagem. Nossas pesquisas levam inovação ao dia a dia dos brasileiros. Muitas vezes nós temos uma ideia errada sobre pesquisa, que é coisas simplesmente de laboratório, de biotecnologia, mas a pesquisa pode se dar de várias formas, nessas áreas também, mas também no que traduz a inovação, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. E o Instituto Agronômico, e o importante é salientar sempre isso, e firmar a nossa diretriz de trabalho, é sempre pautar em cima de nossa missão. E ela é clara quando se discute pesquisa. Então, nós temos uma missão de gerar e transferir ciência, tecnologia e produtos para a otimização dos sistemas de produção vegetal, com responsabilidade ambiental, visando ao desenvolvimento socioeconômico e a segurança alimentar, por meio de pesquisa, da formação de recursos humanos e da preservação do patrimônio. Tudo isso é o nosso dia a dia do Instituto Agronômico. Tudo isso pauta os nossos projetos de pesquisa e a nossa ação. E o que é o Instituto Agronômico, para quem não conhece? Acredito que muitos de vocês já fizeram parte de já utilizaram alguma tecnologia do IACI, algum produto da inovação ou tiveram utilizando alguns processos direto ou indiretamente do Instituto Agronômico. Ele é um instituto fundado em 1887 pelo imperador Dom Pedro II, que já era visionário da importância da ciência e da tecnologia, não só para a agricultura, mas diversos segmentos da vida, para a vida do nosso povo, criou e denominou como Estação Agronômica de Campinas. Em 92, passou a administração do governo do estado de São Paulo. 1892, a criação em 1887, é antiga, é a mais antiga instituto de pesquisa nacional, que inclusive foi base para a criação de diversas outras instituições de pesquisa que nós temos hoje no Brasil. Muitas instituições estaduais, como o IAPAR, EPAMIG e outras estaduais, como também a Embrapa, tá? Foi toda a base nossa de criação dessas instituições, tanto com a parte técnica, como também fornecimento de material genético para os programas de melhoramento da agricultura. Nesses 127 anos de trabalho ininterrupto, nós chegamos em 2014 a uma marca de 1.008 cultivares de plantas desenvolvidos de 96 espécies. O ano passado, aos 126 anos, nós completamos no dia 26 de junho 1.000 cultivares.
e eu vou dar alguns exemplos desses cultivares, o que revolucionou a nossa vida e o nosso dia a dia. O que é cultivar? Cultivar é a denominação que se dá a um tipo de material genético de uma determinada espécie. Então nós temos lá um feijão. Nesse ano foi lançado o feijão IAC Milênio. É um feijão carioca, com alta produtividade, com resistência à doença, com qualidades nutricionais e tecnológicas que dão uma vantagem comparativa a um cultivar anterior, tá? Denominado IAC Formoso, digamos assim. Então são nomes de tipos diferentes de feijões. Então e cada cultivar que é lançada, ela agrega uma característica a mais, que reduz preço no momento por agricultor, no momento de produzi-la, ou que usa menos agrotóxicos, dá uma qualidade melhor do produto consumido, ou dá uma vantagem na indústria, tá? Com uma qualidade talvez de fibra melhor, que cozinhe em menor tempo, tá? Que tem um nutriente a mais no produto. Isso é a base, digamos assim, cultivares do Instituto Agronômico, desde sua criação, com a necessidade dos estudos com a cultura cafeeira, que o agronômico foi criado para resolver um problema que existia no café, tá? E melhoramento genético foi muito importante para resolver esse problema, tá? Bom. E o que é o Instituto Agronômico? Onde que nós estamos? O que nós estamos distribuídos? Tá? Então, nós temos uma sede aqui na Avenida Barão do Itapura com a Brasil, tá? Onde que nós temos um prédio fundado no início da formação do agronômico. Campinas era só Campinas mesmo. Havia poucos prédios na cidade de Campinas. Eu não trouxe as fotos de construção desse prédio, mas a Barão de Itapura, a Brasil, era tudo terra ainda, quando foi criado. Eram maravilhosas as fotos que tem dessa época, dessa construção, tá? Que ocupa uma área de 45 mil metros quadrados e uma área construída de 17.390 metros, tá? Isso tem um acervo de botânico muito interessante, tombado pelo patrimônio público nessa área central de Campinas, tá? E compõe prédios, estufas de trabalho, laboratórios, tá? E é onde fica a sede administrativa do Instituto Agronômico. Também aqui em Campinas, e por isso nós denominamos Instituto Agronômico de Campinas, tá? Mas na verdade é Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, tá? Com a sigla IAC. Nós temos a Fazenda Santa Elisa, onde que a gente realiza a maior parte das nossas pesquisas e desenvolvendo nossos projetos. Nós temos um pivô central, onde que é semeado sementes genéticas dessas cultivares que eu acabei de comentar. Uma fazenda experimental de 702 hectares, que fica ao lado do Tapetão, indo para a Unicamp, no sentido Campinas a Barão Geraldo, tá? Uma área de 702 hectares e uma área construída de 60 mil metros quadrados, tá? Quase 6 hectares de construção. Isso é prédios, estufas, tá? Eu acho que pavimentação também, não sei se isso aí compõe essa área construída, mas é uma área enorme, onde que todos, na época do Império, há uns 50, 60 anos atrás, nós não tínhamos tanta pressão do entorno dessa unidade experimental. Hoje nós vivemos muito problema por estar dentro da cidade, tá? Além disso, nós temos alguns centros avançados de pesquisa, tá? Exemplo da cana em Ribeirão Preto, com 567 hectares, tá? Onde se desenvolve todo o processo de avanço no conhecimento nessa área com a cana-de-açúcar, tá? Mais tarde eu vou comentar alguns avanços desse centro de pesquisa. Fica em Ribeirão Preto, onde que também é hoje realizado anualmente a AgriShow, tá? Numa área nossa lá, que faz parte dessa área de 67 hectares. Nós temos centro avançado em Cordeirópolis, que é um importante centro para a citricultura paulista. Hoje nós somos líder graças a esse centro de citricultura que existe em Cordeirópolis. Ela trabalha, desenvolve e libera todo o material genético do nosso parque citrícola do estado e por que não dizer nacional, já que nós somos líderes, tá? Com 198 hectares.
Nós temos também um centro avançado de frutas aqui em Jundiaí, com uma área de 143 hectares, uma antiga estação experimental, hoje é um centro avançado, que colocou todas as bases de produção de frutas temperadas para essa região aqui central do Brasil. Então, se nós temos hoje um pêssego plantado em São Paulo, um caqui, um uva, alguma coisa, é graças aos trabalhos iniciados e conduzidos até nos dias de hoje nesse centro de fruticultura. E isso levou todo, não só desenvolvimento da agricultura, mas todo de uma região. Hoje é um polo de produção ali, gerando emprego, renda, né, trabalho, tá, para essa região. E também para outras regiões do Brasil, porque muitos dos porta-enxertos nossos, ou a maioria do cultivo de uvas no Vale do São Francisco, são materiais IAC que desenvolveram lá com resistência a nematóide, tá? Bom, nós temos o centro também em Jundiaí de Engenharia e Automação, onde desenvolve todo o trabalho de pesquisa para a qualificação de tratores, cardãs, tá? Inclusive com alguns ISOs internacionais de teste de tratores, a parte de pós-colheita de frutas e outras ornamentais, tá? Onde que a gente faz trabalho de pesquisa para ver durabilidade, para ver a qualidade pós-colheita de mangas, de frutas, para que isso tenha valoração na época da exportação, tá? São trabalhos de pós-colheita. Tem uma área de 110 hectares, também pressionada pelo entorno da cidade, tá? Isso é um problema constante nós precisamos da defesa, da manutenção desses áreas, desses centros avançados, porque nós podemos, de modo algum, interromper as pesquisas desses centros. Recentemente criado o centro de seringueira em Votuporanga, fica no noroeste paulista, né, com 425 hectares dessa cultura importantíssima para o estado de São Paulo, que é líder na produção de borracha, de seringais, com alta valor para a geração de renda e emprego. Mais tarde eu vou comentar sobre a importância dessa seringueira para o estado de São Paulo. E nisso nós temos que definir as atribuições gerais do nosso instituto. Isso dá forma e dá foco para nossas ações, tá? Então nós desenvolvemos pesquisa sim e inovações tecnológicas para a sustentabilidade do agronegócio. Não podemos simplesmente desenvolver pesquisa sem uma missão clara de criar algo novo que melhora a vida da população. Isso se chama de inovação tecnológica. Nós temos que coordenar e implementar ações para a estruturação e ampliação do patrimônio científico, genético e tecnológico do IAC. Hoje isso é um ponto importantíssimo defendido por muitas nações mundiais. A diversidade, o patrimônio científico, genético e tecnológico. Isso nós temos no Instituto Agronômico. Nós precisamos manter isso sempre ativo e sempre em ordem, tá? Realizar estudos prospectivos e demandas futuras no componente agrícola das cadeias de produção, como foco do desenvolvimento sustentável. Nós não sabemos de tudo, nós temos que procurar inovações, procurar algo novo. Nós temos várias espécies oleaginosas que poderiam ser usadas em programas de biodiesel. Então nós temos que prospectar e sair do mesmo, algo novo. Nós temos que inovar também em conhecimento e tecnologia. Implementar e manter ações de transferência de conhecimento científico e tecnológico na formação de recursos humanos. Nós temos que gerar e nós temos que transferir isso na forma de um produto, de um processo ou na formação de recursos humanos. Então, isso agronômico também se moderniza para isso, criando cursos de pós-graduação, MBA, cursos técnicos, palestras, tá? Faz parte da nossa missão. Contribuir para o desenvolvimento do agronegócio para a formulação de políticas públicas. Nós temos que também ser atores dessa discussão e dizer que ciência e tecnologia é um alicerce importantíssimo de um país que busca o desenvolvimento e a igualdade social. Nós precisamos ter competência e ser competitivos nessa área de ciência e tecnologia e diminuir cada vez mais a dependência de produtos externos. Então, para isso, nós precisamos investir nas nossas instituições
de ensino, de ciência e tecnologia. Não há outra saída. Educação. Tá? Formar e executar políticas de prevenção de insumos, produtos estratégicos e ações de prestação de serviço especializado para atender aos agentes da cadeia de produção. Nós só existimos para o nosso, para quem nos demanda. Tá? Então nós temos que ter clareza em todos os projetos nossos, que a nossa atividade tem que ser transferida, tem que ser importante, tem que ser essencial e tem que ser referência para outras instituições, outros países, outras. Então, e o que nós comemoramos a todo ano no Instituto Agronômico? Um tema novo. O ano passado foi 1000 cultivares, tá? Com o lançamento do cultivar IAC Milênio. Tá? Foi registrado pelo Ministério da Agricultura no aniversário do agronômico. E é um feijão com alta produtividade, resistência a várias doenças, isso quer dizer o agricultor aplica menos defensivos na lavoura, tá? Um grão de excelente qualidade, tanto visual como de panela, tá? De visual, o cerealista vai poder empacotar na marca 1 dele, tem um valor agregado melhor. A dona de casa, ao consumir esse feijão, vai cozinhar mais rápido, vai dar o tal do volume, expansão volumétrica, a gente chama cientificamente, mas na verdade é aquele rendimento de panela. Você põe uma porcentagem de feijão lá, ele cresce, ele rende, tá? Grão claro, casca fina. Então, isso são tudo valores agregados que entram dentro de produtos trabalhados ou pesquisados no agronômico. Então, esse foi o enfoque. Nós colocamos que nesse dia, com o IAC Milênio, nós lançamos 1000 cultivares no passar de 126 anos. Tá? Isso tem não só feijão, tem cana, tem soja, tem trigo, tem milho, tem adubos verdes, tem todas as cultivares que impactando. E eu vou dar uns exemplos do que isso foi importante para o Brasil, não só para a região nossa aqui. Tá? Então é aqui, cana, trigo, as primeiras slides, milho pipoca. Hoje o agronômico é uma das poucas instituições públicas que produz milho e pipoca, não é de empresas internacionais, multinacionais, tá? De excelente qualidade, provavelmente alguns de vocês já comeram isso em cinema, a pipoca IAC, tá? Seringueiras, maracujá, não aparece tanto na nossa balança comercial, mas o agronômico também é uns poucos que produz cultivares com excelente qualidade de fruta, tá? Feijão, batata. Hoje nós consumimos muito batata importada e nós temos tecnologia nacional para esse setor, tá? Amendoim, excelente para a renovação de áreas de cana, mas também como produto de excelente qualidade para a produção de óleo comestível. E eu vou comentar algumas coisas que nós temos cultivares lançados esse ano, tá? Que tem uma qualidade de óleo superior ao azeite de oliva, tá? Com óleo que você pode extrair, botar na prateleira, o amendoim ou óleo, ele não rancinifica como os cultivares passados, de excelente qualidade, tá? Café, hoje, o Parque Cafeeiro, nós acreditamos que mais de 90% do café bebido hoje tem origem de cultivares IAC, tá? E a área de produção também é próximo disso, nacional. Então, uma importante commodity paulista para o mundo. Tá? Uva, já falei do Vale do São Francisco. Tá? Um outro exemplo, mandioca. Essa mandioca IAC 57670, hoje responde por 100% das 160 mil toneladas de mandioca de mesa comercializada em São Paulo. É cultivar IAC. Ela está distribuída no Brasil inteiro, em todos os programas nacionais de segurança alimentar, tá? Como envolvido em programas de capacitação, de treinamento em regiões de quilombolas, de indígenas, de agricultura familiar. Já passou as fronteiras do Brasil para a África, para a América Central, para a América do Sul, em vários países, esse material genético do agronômico, excelente material genético, tá? Por outro lado, uma commodity conhecida, cana, que completou esse ano 20 anos do programa Cana Agronômico, uma coisa recente, não estamos falando dados de 100 anos atrás, 50 anos atrás, eu estou apresentando dados recentes. Então, o IAC não é coisa do passado, tem a sua história do passado, mas fortemente atuante no presente, com uma visão de futuro bastante clara. 23 das variedades ouvidas na última década são IAC.
nós estamos crescendo muito a cada ano nas áreas de cultivo de cana, graças a esse programa com qualidade e sustentabilidade ambiental. O melhoramento genético está desenvolvendo áreas novas, como etanol de segunda geração, e quem não conhece etanol de segunda geração é isso aqui, ó. Antes você tinha produção de açúcar para a transformação do álcool, hoje nós estamos passando para a pesquisa da transformação da celulose para a transformação do álcool, daí precisa ter pesquisa para a transformação dessas vias metabólicas, dessa transformação, e nós temos materiais genéticos de excelente qualidade, desenvolvida pelo Instituto Agrônomo. Isso vai ser uma próxima revolução do biocombustível, certamente no Brasil e no mundo. Uma energia limpa, né? O programa Seringueira do IAC, o único do Brasil, tá? E é de São Paulo, que gere uma geração e transferência de ferramentas agronômicas que produzem da agricultura paulista, é líder em produtividade nacional. São 31 clones desenvolvidos nas últimas 3 décadas. Essa série 500 lançado nesses últimos 2 anos tem alta precocidade e alta produtividade. Ela reduz o tempo de 7 anos de produção para 5 anos. Isso dá um valor agregado excelente aos cultivares IAC. Criado em 2013, dezembro, agora um decreto do governador na região de Votuporanga. Tá? E como nós estamos falando, e a todo momento eu falo do termo inovação, o que é isso? É o termo aplicado à inovação dos processos e produtos. Tá? Toda novidade adotada pelo setor de produção, gerada por meio de pesquisa, que aumenta a eficiência do processo produtivo ou que resulta em um produto novo aprimorado. Essa é a grande luta nossa do dia a dia, é fazer a pesquisa não ser somente uma ciência, mas uma inovação. Tá? Ela tem que responder a quem nos manda, quem nos paga, quem utiliza a nossa tecnologia. Isso é fácil quando se faz ciência consciente. Tá? E por que investir em inovação? É o caminho para valorizar as nossas pesquisas no segmento de ciência e tecnologia. A inovação proporciona valor do trabalho científico ao gerar reflexos e utilidades diretos e indiretos para a sociedade. A agregação de valor nos meios de produção, melhoria da qualidade de vida da população em geral. Aí nós temos o exemplo da seringueira, que produz o látex da luva cirúrgica, do biocombustível pela mamona que a gente produz, tá? Ou até mesmo de girassol ou pinhão manso. O etanol tem origem dos programas de melhoramento, você não pode desenvolver uma tecnologia sem ter um produto para ser gerado, e isso nós contribuímos extremamente para esse avanço de conhecimento e tecnologia. Então é isso, é gerar e ser usado. Tá? E dependendo do foco, ele pode ser uma inovação de produtos, que são modificações das características do produto, tá? De tal forma que ele seja melhor percebido, avaliado, apreciado pelos consumidores. Algumas variedades são exemplos disso. O que eu estava falando, do amendoim 505 alto-oleico. É um amendoim com alta qualidade de óleo, melhor que o azeite de oliva. O IAC Formoso, uma geração anterior ao milênio, ele tem presença de isoflavona. Isoflavona é um fitoestrógeno que combate colesterol, a HDL ruim, tá? Doenças coronarianas. Então, com essa pesquisa, nós botamos um produto inovador no mercado e fizemos também a parte científica, porque sempre foi dito que o feijão não tinha isoflavona, que o único que tinha era soja. O feijão tem também, uma quantidade menor, é 10% do que contém a soja, mas feijão é uma coisa que eu como todo dia. Soja não. Tá? Então, isso tem um valor de conceito, de ciência importantíssimo para o mercado e quebra alguns paradigmas, que é a função da pesquisa também. Cana adaptada em condições de deficiência hídrica, destaque na adaptação de cerrado. Então, nós modificamos esse sistema de produção com essa falta de água, alguma coisa, as plantas têm que responder melhor às condições extremas de falta d'água, alta temperatura ou baixa temperatura, falta de insumo, responder a melhor aplicação de insumos, então você botar menos adubo e produzir mais.
todo esse é o trabalho que a gente do nosso dia a dia. Tá? Laranja sanguínea de Mombuca, que eu falei do centro de citricultura, nós temos uma variabilidade muito grande que distribui para o Brasil inteiro. Então, nós colocamos no mercado materiais mais competitivos com diferenciais ao que todo mundo usa. Tá? Essa variedade, ela tem substância rica em licopeno e carotenoides, tá? Que também é presente em tomate, que reduz 5% a apolipoproteína, promotor de doença de Alzheimer, não aumenta os custos da produção, é simplesmente uma substituição de tecnologia, pode ser cultivado em todos os estados de São Paulo. Então você vê, no momento de crise que a gente tem a citricultura, às vezes de venda de suco de laranja, alguma coisa, pode ser que a gente tenha opções ou prospectar algumas cultivares que dê alguma vantagem competitiva do país ou do agricultor para o que acontece aí no dia a dia, né? Mas isso, o sistema tem que ser organizado. Daí é um outro problema de mercado, de organização, de estruturação de mercado. Material genético, ciência, tecnologia, nós temos. E dependendo do foco, a inovação pode ser de processo, a mudança no processo de produção ou produto ou serviço. Esta não necessariamente gera impacto no produto final, mas produz benefícios no processo de produção. Então, modificamos um processo que vai qualificar melhor esses produtos. Os ganhos em geral são com aumento de produtividade e redução de custos. Tá? Um exemplo que nós temos é o exemplo de proficiência IAC para laboratórios de análise do solo, que completou esse ano 30 anos. Então, você vê, não é muito tempo pela história que nós temos do Brasil, mas 30 anos é um dado robusto para dizer que nós somos essenciais e é importante esse trabalho, porque não pode retirar um programa de 30 anos por falta de algum meio para realizar isso. E o que esse produto faz aqui? Ele, há 30 anos, participam todos os laboratórios de análise de solos, ou a maioria dos laboratórios de solos do Brasil. Tá? 82 deles são privados, 60% realizam análise completa. O que é essas análises de laboratório? NPK, que são nutrientes e fertilizantes do solo, para ver se o solo precisa ou não de adubo na terra para produzir aquela produtividade. Então, nós damos a dose exata. Tá? Você aplica 1.000 quilos por hectare, 400 quilos por hectare. A tua análise do solo deu essa. E o Instituto Agronômico, ela afere qualidade de todos esses 122 laboratórios, para que eles não errem as análises. Mesma coisa você fazer uma análise do sangue num laboratório que não tem qualidade. Então, o agronômico faz todo ano, chama eles aqui, dá a mesma amostra para os 122 laboratórios, eles dão o resultado e a gente checa. Tem que ser igual ao nosso. Se tem algum problema num elemento 2, eles falam, o teu problema é que você não faz análise de potássio correta, porque a tua máquina é ruim, porque o teu funcionário não realiza corretamente. Então, isso é um trabalho importante que leva redução de custos na produção em si de uma lavoura. Tá? A unidade de 13 estados, praticamente ocupa a maior área de produção, 161 paulista. Bom, outro é uma inovação de processo chamado Programa Aplique Bem, que dá treinamento a agricultores para a aplicação correta de defensivos, tanto de dosagens, de modo de aplicação, como segurança do aplicador. Tá? Alguns dados interessantes. Foram mais de 1.400 treinamentos realizados já com esse Aplique Bem. Tá? Cerca de 36 mil trabalhadores rurais treinados. Tá? 640 municípios de 21 estados brasileiros, além do Distrito Federal, já recebem o apoio do Aplique Bem. Hoje ele está indo para a África, para a Europa, alguma coisa. Então você vê, uns programas que a gente começa aqui meio tímido para a região de Campinas, de São Paulo, nós não conseguimos segurar essa tecnologia. Ela é mundial. Então isso dá o valor dos trabalhos realizados aqui em Campinas. Tá? E ciência e tecnologia é isso mesmo. Nós temos que pensar além, não só restrito à nossa visão de enxergar alguns metros. Desenvolvido há 7 anos em parceria com a empresarista Life Science.
Isso é importante. Nós não detemos todo o conhecimento do mundo. Nós precisamos de parceiro para agregar valor, massa crítica e discussão. E essas parcerias com a iniciativa privada, com o setor produção, com todos os agentes, os atores da ciência e tecnologia, nos dá a base para uma ciência melhor. Outro processo de inovação, vocês já devem estar discutindo problemas climáticos. Nós temos um Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, chamado CIAGRO. São redes meteorológicas no estado de São Paulo inteiro. Alguns dados, tá? Criado em 1890, nós temos dados de precipitação, temperatura máxima e mínima. Nós temos 131 estações meteorológicas automáticas distribuídas no estado de São Paulo, com informações atualizadas a cada 20 minutos. Presta serviço tanto para a área de agronomia, para dizer se chove, não chove, quanto tem de capacidade de retenção de água no solo, para a aplicação de lavouras, auxilia na determinação do zoneamento agrometeorológico da implantação dessas culturas, como também apoia as ações de prevenção e de segurança nas unidades da Defesa Civil, para excesso nos períodos de seca e de enchentes. Nós fornecemos dado para esse trabalho também das cidades, tá? E graças ao trabalho do IAC, São Paulo é hoje o estado com a maior quantidade das informações meteorológicas do país. Nós temos um acervo muito rico. Por isso é importante preservar o nosso patrimônio genético em nossas instituições. O impacto dessa inovação pode ser um impacto incremental, resulta na melhoria de produtos ou linhas de produtos. O exemplo é essa seringueira IAC 500, reduz de 7 para 5 anos o tempo para iniciar a extração do látex, tá? Isso gera uma quantidade enorme de mão de obra. A mão de obra da seringueira é toda manual, então tem uns números grandes de mão de obra. Inovação radical. Um exemplo que eu citei aqui é o sistema de mudas pré-brotadas de cana. Isso é tecnologia de 2 anos, 3 anos atrás. Com licença. O que nós tínhamos há 500 anos, quando o Brasil foi descoberto, tá? Nós tínhamos aqui a exploração de cana. E o cultivo de cana é aquele. Planta a cana em um tolete, colhe, vai para a indústria, moe e a cana. Então o plantio era sempre na forma de tolete, mão de obra começou com escrava, depois trabalhador rural e todos os problemas que a gente enfrenta no campo com o trabalho informal, né? Isso aqui é uma revolução que há 500 anos nós estamos plantando cana dessa maneira. Há 2, 3 anos, por que a gente não pode plantar por mudo? É desenvolver máquina e um sistema de produção. E hoje está revolucionando o sistema de produção de cana no São Paulo e no Brasil, tá? Então é feito quase tudo mecanicamente. Produzida a muda com a mesma qualidade, com a mesma estrutura, está levando para os canivais paulistas, que estão sendo uns ganhos extraordinários com a produção de cana. Outra inovação pode abrir pontes para novos mercados. Um exemplo aqui citado é o arroz preto IAC 600 do Instituto Agronômico. Um agricultor da região de Pindamonhangaba, o senhor José Francisco Roseni, e hoje ele empacota, vocês veem isso no supermercado, o arroz preto lá dele. E está dizendo a história do IAC 600, que contribuiu para alavancar a sua atividade de agricultor e também comerciante. E no lado, o chefe Alex Atala, chefe da cozinha Dom, que é o 6º melhor do mundo, que cozinha esse arroz. Além desse, nós temos outros arroz também na cozinha dele. Então, vê uma cadeia de produção sendo apoiada por as atividades de pesquisa, ciência e tecnologia, tá? E quem faz o IAC? Hoje nós somos, são dados de 2013, 2014, eu estou querendo fechar logo. Nós temos 478 funcionários, tá? No final, em dezembro de 2013. Um alerta ali de pesquisadores, nós temos 163 pesquisadores em 2013. E nas últimas 2 colunas, nós temos uma previsão para
e já era em 2013, que nós tínhamos 101 funcionários desses 478 já com tempo de contagem para aposentadoria. Isso dá uma redução, se todos saírem, de 21% do nosso quadro direto, se acontecer qualquer problema. Daqui a 5 anos, nós temos somos mais 65. Isso daí deu uma redução de 35% do nosso quadro. Isso é forte, seria um forte impacto para as atividades nossas. É difícil manter o ritmo de trabalho sem ingresso de novos pesquisadores, novos funcionários. Quando se tem a missão de inovar. Inovar é estar à frente, inovar é estar sempre reciclando, inovar é sempre motivado. Tá? E não contar que o quadro que nós temos já está envelhecido. Nós precisamos botar gente nova para absorver esses conhecimentos, para poder treinar ao longo de uns 5, 6 anos, para eles começarem a responder na mesma velocidade dos demais pesquisadores. E nós temos uma série de problemas que envolvem isso, de concursos a cada 10 anos, isso não é possível dentro de um estado que se diz locomotiva do Brasil, tratar ciência e tecnologia dessa forma. Nós temos que investir em ciência e tecnologia. Se quisermos ser independentes tecnologicamente dos demais países, não importar, não comprar, mas fazer e exportar, tá? Isso foi uma grande solução que países que a gente tem, Taiwan, Coreia, Japão, tiveram de decisões. E eu acho que é uma decisão que nós temos que tomar no Brasil. Nós queremos o quê? Tá? Bom, gestão de recursos, então nós temos, voltando um pouco o slide, 478 funcionários, tá? Sendo que o público externo nosso do agronômico é em torno de 300 a 400, quase 1 para 1. Um funcionário público para um externo, que são aqueles estágios curriculares, estudantes da CAPES, da pós-graduação, CNPq, bolsista da Embrapa, da FAPESP, tá? E alguns. E observem aí que nós temos uma redução drástica que aconteceu de 2012 para 2013 da parte curricular, que são estudantes de graduação que vêm de universidades. Conforme a lei de convênios, isso e pela competência que é dado somente para a secretária, eu não tenho como diretor de ICT, Instituto de Ciência e Tecnologia, de assinar esses convênios, há uma demora, uma complicação da assinatura desses convênios. Então, nós temos uma queda, uma redução muito drástica de nossos convênios. E, com isso, todas as implicações de trazer gente para treinamento, que nos auxilia no nosso pesquisa, como também na formação de recursos humanos. A lei de estágios e convênios tem nos dificultado a celeridade das assinaturas desses convênios. Tanto que nós estamos a todo o discurso falando sobre baixar competências aos diretores do IAC, que decidir isso, que realmente que está vivendo o nosso dia a dia. Tá? Talvez isso facilite e popularize mais a ciência e tecnologia no treinamento e na formação de novos recursos humanos. E a pesquisa? Nós tínhamos cadastrado em 2013, final de 2013, 293 pesquisas ou projetos de pesquisa num sistema novo que a gente está montando. No agronômico foi pioneiro, agora a APTA, que gerencia os demais institutos de pesquisa do estado de São Paulo, da agricultura, tá? Tá implementando. Então, nós temos 29 projetos desenvolvidos no Centro de Café, no Centro de Cana 12, no Citro 29, na Ecofisiologia 32 projetos e assim por diante, tá? E nós temos a relação de produtos cadastrados com o número de pesquisadores. Então, exemplo de café, nós temos 11 PQC cadastrados, 11 pesquisadores com projetos coordenando projetos, de 12. Então, nós temos aqui um pesquisador que não tem projeto cadastrado. Provavelmente deve ser o chefe ou um na área administrativa que não tem projeto em ativo de pesquisa. Então, essas relações. Fruta, nós temos 6 projetos para 6 pesquisadores. E dá a relação, tá? Logo embaixo, ali em vermelho, então quer dizer que nós temos 134 pesquisadores coordenando 134 projetos coordenados por 163 pesquisadores, uma diferença de praticamente 30
e um pesquisador sem projetos. Isso é uma ação interna de gestão, porque nós entendemos que pesquisador tem que pesquisar, tem que coordenar pelo menos um projeto na sua vida. Tá? Então, provavelmente isso aí é pesquisadores que estão deixando, encerrando para aposentadoria, ou estão em cargos administrativos, então isso é caso a caso nós estamos estudando. Tá? Bom, e dá uma média de 2 projetos a 1 projeto de pesquisa por pesquisador, é um número ótimo para ele conduzir com dedicação integral e exclusiva de pesquisa. E a geração de transferência de conhecimento e tecnologia são ferramentas que impulsiona a inovação, tá? Você gera, mas é necessário transferir essa tecnologia, tá? E nós temos aí cursos de pós-graduação na linha de formação de recursos humanos, que é uma pós-graduação em agricultura tropical e subtropical, iniciada em 99. Nós já formamos até 2014 42 mestrados e está 42 mestrados em atividade agora em 2014 e já formamos nesse período 360 mestrandos na área de agricultura tropical e subtropical. O doutorado começou em 2009, nós já formamos 15 doutores e estamos 44 em curso. São 15 anos de pós-graduação no Instituto Agronômico. Então, o Instituto Agronômico, dentro da sua missão, também da formação de recursos humanos em ciência e tecnologia na agricultura. Outro é o que eu tinha falado, o MBA em fitossanidade, com parceria do Andef. Nós fazemos toda a parte de gestão de aplicação de defensivos, de fitossanidade na agricultura. Nós temos vários cursos de capacitação e treinamento, dia de palestras, dia de campo, como também em MBA. Isso aqui é uma foto lá em Ribeirão Preto, no auditório nosso em Ribeirão Preto, onde que forma toda e capacita toda a parte técnica para a cultura da cana. Isso tem outras áreas, tá? Que são exemplos. A geração de transferência de conhecimento e tecnologia são ferramentas que impulsionam a inovação, então nós geramos a tecnologia e com isso também o conhecimento. E o conhecimento pode ser transferido através de livros, folhetos, alguma coisa. Não é inovação, não há o confundimento com inovação. É o conhecimento que nós transferimos até num livro. E esse boletim 200 nós lançamos agora no aniversário dos 127 anos, que é de instruções agrícolas para as principais culturas econômicas. Foi feita a 7ª edição, tá? Ela é de qual a data, Carlos? 1952 a primeira edição, tá? Então nós estamos atualizando, renovando. Isso deu a base de muitas agricultura do estado de São Paulo e Brasil, e ainda é utilizado como fonte, tá? São 114 culturas abordadas, onde que a gente mostra a tecnologia, e tem um acesso gratuito pelo download integral ou do capítulo de cada cultura dessa, no site do Agronômico, tá? Já foram acessados, de 26 de junho até agora 5 de agosto, 1.814 acessos, onde que o pessoal baixou esse livro ou o seu capítulo. Infelizmente, nós não estamos com muito divulgação disso aqui devido ao período eleitoral. Nosso site está tudo fora do ar, a gente não consegue mostrar a tecnologia nem divulgar nada. Eu trouxe alguns exemplares para entregue aí desse material. Também outros que a gente está sempre na mídia, aí é um trabalho interessante que mostra a importância do Instituto Agronômico, de suas pesquisas da ciência e tecnologia para o Estado, para a região e para o Brasil. Em 2013, a presença da empresa 45% maior do que do ano anterior, total de 1.043 inserções de mídia. Tá? Isso, se nós tivéssemos que pagar, nós estaríamos desembolsando em torno de 18 milhões de reais. Tá? Então, a todo momento, nós estamos na mídia apresentando o trabalho, e isso mostra a essencialidade e a referência do Instituto Agronômico para a agricultura e para a pesquisa. Tá? Outro exemplo que é mais intimamente ligado a Campinas, não é só ciência e tecnologia. O Instituto Agronômico, a todo momento, ela participa da enquete promovida pela revista Metrópole em associações de empresas de transporte urbano, a Transurc. Tá? O ano passado ficou em segundo lugar como o local escolhido pela população como Eu Amo Campinas 2013. Isso mostra o íntimo relacionamento com a população, sociedade. Aqui você vê bem
a fazenda nossa de 702 hectares, tá, de pesquisa, e a cidade de Campinas praticamente envolvendo. Para trás aqui nós temos a Unicamp, tá, que fica entre o Tapetão, a Estrada dos Amarais, a cidade e a Dom Pedro. Tá? E qual a fonte de recurso que a gente utiliza? Nós utilizamos para essas pesquisas do Tesouro do Governo do Estado de São Paulo. Nós temos um orçamento anual, paga salários e alguma parte de custeio e investimento. Recursos federal, FINEP, PAC, consórcios, café, que está um financiamento, financia pesquisa de café, o CNPq, que através de editais de pesquisa. Recurso estadual de fomento, a FAPESP, é importantíssimo para o desenvolvimento da pesquisa do Estado de São Paulo. Iniciativa privada, fundações de apoio. Bolsas da pós-graduação através da CAPES. E FED, que é o governo de São Paulo, que são as tecnologias geradas, onde que a gente consegue captar recursos com a transferência de produtos ou serviços. Isso compõe todo o orçamento do IAC, que está detalhado aqui. Então, vamos mirar primeiro Tesouro do Estado. Nós temos variando entre de 6, 7 milhões a 13,5 milhões, tá? Que vem de orçamento para custeio. Isso aí não tem salário. Salários são mais quanto, Carlos? Em torno de... mais 60%. Né? Fundo Especial de Despesa, a arrecadação crescente, então nossas tecnologias estão sendo geradas e aproveitadas, então a gente consegue captar mais. Tá? Esse ano o Tesouro do Estado está em torno de 5 milhões, tá? Aumentou um pouco, e é muito dependente a projetos de governo, onde que nós vamos investir na área tal, lá desenvolvimento de polos regionais, coloca recurso, tá? Ou não. FAPESP, tá? Então de 4 milhões. CNPq, 2 milhões e 300, e a maioria é bolsas e alguns projetos de pesquisa. Iniciativa privada de produções em contratos em torno de 24 a 25 milhões anuais, então é muito superior ao que o Tesouro do Estado dá para o nosso dia a dia. E IPAC. Isso aqui dá uma soma de custeio em torno de 40 milhões anuais, tá? Distribuídos em alguns projetos básicos. Embora há um erro aqui de 9 milhões, a diferença daqueles 40 para 9 milhões é porque muito aqui não está bolsas, isso por falha do nosso sistema, que muitos não cadastraram as bolsas dentro como fundo distribuído dentro dessas áreas específicas, que bioenergia, mudanças climáticas, processos de produtos inovadores, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. Tá? Então você vê que a maioria do recurso nosso é utilizado em cima de processos e produtos inovadores, que é a formação de cultivares. Tá? Há um confundimento com segurança alimentar, tipo caso mandioca ou feijão. Há projetos que entram nessa linha temática, linha de pesquisa e não com processo de produtos. Tá? Então, nós estamos revendo tudo isso por um sistema maior de APT, que engloba desde o Instituto Agronômico, o ITAL, o Instituto Biológico, o Instituto de Zootecnia, de fazer um resultado, uma demonstração mais abrangente. E o que nós vivemos hoje em ciência e tecnologia? Parece que nós vivemos uma nova ordem, e por isso as nossas instituições devem e têm a necessidade de se modernizar. A evolução do financiamento público. Nós tínhamos no passado um financiamento público, vocês podem ver ali pela letra A, onde instituições públicas de fomento, CNPq, FINEP, só financiavam instituições públicas. Tá? E esse é o dinheiro que gerava os projetos. E o público só pedia, as instituições públicas nossas só pegavam recursos dessas instituições. No segundo momento, a instituição privada veio também a financiar projetos públicos. Então não se tinha só dinheiro público financiando projetos, a iniciativa privada também estava participando. E hoje nós temos privado nacional. Hoje nós temos recurso público internacional, recurso público privado, tá? Financiando tanto instituições de pesquisas nacionais, como também internacionais. Nós temos dinheiro nosso financiando fora. Nós temos dinheiro fora financiando aqui dentro.
Então, isso é um novo rearranjo mosaico, tá? Que nós, instituições, não estão preparados na assinatura de convênios, partição de propriedade intelectual. Nós avançamos muito em ciência e tecnologia, mas pouco em ferramentas de gestão e de convênios e de contratos, tá? Então, essa é a grande discussão em ciência e tecnologia no Brasil. O que nós queremos com isso? Avançar, aderir a novas propostas. E a nossa credibilidade e resultados. Então, nós apresentamos um trabalho, já mostrei produtos. Então, então, a todo momento, na parte científica também. Em 2014, nós publicamos um trabalho do grupo da Seringueira na Nature. Nature, todo mundo já deve ter ouvido falar alguma coisa. Quando aparece no Jornal Nacional alguma coisa publicada na medicina, aparece lá. A agricultura não apareceu, mas era uma coisa que podia ser de um grupo brasileiro, que coordena uma ação internacional, tá? Sobre... Esse aqui é o cancro, né? Na Nature, das laranjas do Parque Citrícola Brasileiro, tá? Recente. Nós temos, sob publicações na parte científica, tá? O 4º lugar da colaboração nacional e internacional entre instituições brasileiras. Então, todas as instituições brasileiras nós ocupamos 4º lugar em colaborações. 94% do nosso trabalho, 95% são em parceria com outras instituições. Então, nós precisamos de ferramenta para dizer quais os limites dessas parcerias. Nós não temos. Ou é muito frágil, é muito emperrada, muito amarrada. Tá? 10%, essa universidade da Holanda fez esse estudo e 10% dos artigos mais citados na área de agronomia são do Instituto Agronômico. Né? E não é uma instituição nacional que fez, é uma instituição internacional. O IAC ocupa a 2ª posição, atrás apenas do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, quando o filtro foca em instituições públicas de pesquisa na região sudeste. Então, deixamos para lá grandes instituições de ensino, quando você faz a relação, a proporção, trabalhos publicados e número de pesquisadores. Às vezes nós temos instituições de ensino, de pesquisa que têm altas publicações, mas como tem um corpo técnico maior, isso dilui, tá? Então a produtividade nossa acaba sendo sempre maior, mais competitiva, tá? São dados importantes, então mostrei produtos, inovações, agora na ciência também, tá? O IAC publicou, e eu tenho umas publicações para distribuir aí, da APTA, que é a nossa coordenadoria, IAC está abaixo, das 41 tecnologias geradas, isso foi feito um trabalho de 6 meses apenas, 14 são do IAC, mandioca, seringueira, café, feijão, foi mostrado já aqui. E tem um dado interessante que a nossa tecnologia gera R$11,8 para a sociedade a cada R$1 investido na pesquisa. Um retorno de R$11,8 a cada R$1 investido. Então, é um negócio também a pesquisa, no desenvolvimento dessas novas tecnologias, tá? E nós colocamos algumas só, 41, só o agronômico deve ter centenas de tecnologias, tá? E quais os novos desafios institucionais? A geração e transferência de soluções tecnológicas. Nós temos que chegar à ponta da cadeia. Ação multidisciplinar. Nós precisamos agregar pessoas, mentes, trabalhos. Há um discurso que se diz quando 2 ou 3 se unem, a probabilidade de erro é menor, né? Nós temos que cativar cada vez mais, mas para isso a gente precisa ter ferramenta desses acordos, não pode serem soltos no fio de bigode, como que era feito na época do Dom Pedro, mudou, nossas instituições têm que se modernizar. Interação com outras instituições nacionais e internacionais, então nós temos aqui algumas fotos recebendo comitivas internacionais, o agronômico recebe praticamente toda semana uma comitiva internacional que quer fazer negócio com o Instituto Agronômico ou parcerias, só que nós temos uma Secretaria de Relações Internacionais que fica no governo de São Paulo, então isso nos limita muito, os convênios são complicados, para mandar um pescador para fora do Brasil tem a mesma fila de um funcionário público que qualquer outro, então, e a ciência e tecnologia é muito dependente em formação de recursos humanos, nós não podemos ter poucos pensando.
Em congressos internacionais, nós precisamos mandar 5, 6 pesquisadores para que eles escutem e formem essa massa crítica. E eles têm que fazer isso pelo menos uma ou 2 vezes por ano. Ele tem que observar, aprender e trazer e adaptar e discutir isso. Isso é a essência da ciência e tecnologia de ponta. Então, nós chegamos à fase aquela. O que nós queremos em ciência e tecnologia? Parar ou avançar? Se nós tivermos que avançar, nós temos que atentar para isso. Tá? México, nós temos tecnologia de cana lá no México desenvolvidos. Tá? Essa parceria de citricultura com a Suíça Givaudan, com essências citrícolas para perfume, não é só suco que nós temos em laranja, nós temos vários odores, perfumes, então tem uma parceria muito forte para desenvolvimento de perfumes nessa área. Participamos de feiras, visitantes recepcionados na diretoria, isso a todo momento tem. Tá? 2 prêmios recentes que nós recebemos, a Tereza Lozada, que é melhorista de mandioca, recebeu em 2014 o prêmio Frederico Menezes Veiga, oferecido pela Embrapa nesse ano. Tá? Em 2012 já tinha recebido o prêmio Peter Murani, isso para alimentação, segurança alimentar, são prêmios importantes para o setor do agronegócio. A Graciela, num prêmio Miklos Faust para jovens pomologistas, tá, oferecido pela Sociedade Americana de Horticultura, é uma operação que é oferecida a um único pescador no mundo a cada 4 anos, trabalha com fruticultura aqui no centro de frutas. Isso são relatos importantes para dizer que nós estamos cada vez mais proativos nisso, nós temos exemplos muito claros e fortes. Nós vivemos um momento, quando eu falo de ferramentas de gestão, envolvendo melhoramento genético, eu disse que já era a base do Instituto Agronômico, envolver várias áreas do conhecimento, e para isso nós precisamos ter uma gestão forte e sólida para juntar especialistas. Tá? Isso nós temos um programa de gestão de ciência e tecnologia no Brasil, onde que os editais são feitos para o coordenador de uma área específica. Cada vez é mais difícil você ter colaboradores em projetos de pesquisa, cada um quer coordenar o seu e sobra muito tempo para agregar outros projetos. Então, essa rede é complicada de armar, nós temos que quebrar de alguma forma e fortalecer grupos fortes de trabalho. Tá? Algumas frases, tá, que eu gostaria de firmar aqui, que o Agronômico a todo momento discute isso e está formado. Como instituto com tradição e credibilidade, estabelecido no passado, nesses 127 anos, com ações modernas, e vocês perceberam alguns prêmios e atividades de 2012, 2013, 2014, ele era atento ao futuro, o Instituto Agronômico não pode se afastar de inovação. Tá? Quando eu falo dessas inovações em 2012, 2013, essas pesquisas começaram há pelo menos 10, 15, 20 anos atrás, para sair a inovação agora. Sua prática requer interesse, tempo, dedicação e investimento. Esse deve ser o nosso compromisso a cada dia em que iniciamos nossas atividades. A todo momento nós estamos discutindo isso. Nós podemos perder o foco. Nesse mundo de recursos limitados, nós temos que utilizar ao máximo a nossa atividade, nosso tempo. Tá? Deixa eu ver se eu errei. Não, mais uma. Antecipar, planejar e elaborar soluções, mais do que simplesmente reagir. Esse é um problema que nós estamos a cada momento mais carente. Nós estamos apagando muito incêndio e devido à redução do nosso quadro, nós não temos muito tempo mais de planejar, parar e pensar, como os filósofos faziam na antiga Grécia. Por isso que os caras eram bons, tá? Eles tinham tempo de fazer a nossa cabeça, que é o melhor instrumento de trabalho que a gente tem, funcionar. Mas a todo momento não dá. Nenhuma instituição detém todas as competências. Desafios são cada vez mais complexos, alvos móveis e difusos. Então nós temos que ter grandes equipes, não só especialistas, nós temos que ter pensadores, gestores, parte administrativa, boa. Exige novas formas de olhar para o futuro, melhor capacidade de antecipação, definição e revisão dos focos, novas composições de esforços e alianças, e nós dependemos de ferramentas, fortalecimento da base do conhecimento e do pool de talentos, nós precisamos premiar
ter uma avaliação meritocrática, às vezes, para determinados grupos. Isso nosso Estado não permite. Tá? Somos assalariados e não somos avaliados por produtividade. Nosso futuro depende da busca pela inovação em nosso dia a dia. Esforço para a manutenção dos recursos humanos altamente capacitados e competitivos. Se nós queremos ser líderes independentes, nós precisamos essencialmente desse fator. Exige capacitação contínua do seu corpo técnico. Tá? Não podemos ter pesquisadores acomodados com conhecimento de 10 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Tem que ser atual, online, ativo, presente. As ferramentas de trabalho, modelo jurídico tem que ser revisto, administração direta é o melhor. Se for, tem que ter ferramentas. Competência, eu, como diretor-geral, tenho a competência de saber o que é melhor para uma instituição. Se eu fizer certo ou errado, eu tenho que ser avaliado, não meu superior. Assim, afastamentos, nós precisamos rever isso. Eu preciso mandar um grupo para o exterior, não posso ir com o mesmo prazo antecipado de 90 dias, mandar o processo, ser avaliado e sair. Tá? Às vezes o convite chega de uma semana para outra para receber prêmio, para participar de um congresso, alguma coisa, dar palestras. Tá? Lei de licitações, valores, tá? É ridículo o valor de R$8.000 para dispensa de licitação de uma instituição pública para todos, acredito. Há mais de 20 anos isso aí. Pois é. Tá? Qualidade diferenciada, e quando eu faço essa licitação, vem um menor preço e vem produtos que não me dão a qualidade do meu serviço, que eu necessito de qualidade nas minhas análises experimentais. Eu compro o material mais barato lá do norte do estado, produto que é fabricado aqui. Como eles conseguem botar aqui? É isso que acontece no nosso dia a dia. Não dá para ter ciência e tecnologia dessa forma. Entendimento pela sociedade e governantes da essencialidade de liderar ciência e tecnologia. Meta paulista e brasileira. Isso tem que ter uma política de ciência e tecnologia no nosso estado, no nosso Brasil. Nós precisamos investir, e às vezes investir pontualmente, tá? Para resolver um problema, para depois sociabilizar essa tecnologia. Tornar-se referência em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós temos que ser referência. Time de média qualidade, ou, o que eu falo para o meu estudante, quem tem nota média na escola não vai pegar subempregos ou empregos de segunda qualidade. Tem que ser o melhor, tem que ser competitivo. Tá? Tirar 7 para passar não adianta em ciência e tecnologia, tem que tirar 9, 10. Tá? Nessa área. Nosso futuro depende da participação de todos e de todas que acreditam em ciência, tecnologia e inovação. Pode melhorar a vida de nossos povos em geral. Tá? Campinas tem um papel fundamental e de liderança pela sua destacada referência como polo de ciência, tecnologia e inovação. Nós temos várias instituições de pesquisa aqui para essa cidade e ela pode ser um marco de ciência e tecnologia do Estado. Nós temos um vídeo feito pela Secretaria de Desenvolvimento, né? O secretário Samuel, que mostra Campinas muito bem as suas instituições de pesquisa ali. Isso é um atrativo para a cidade de Campinas. No entanto, é falha, porque se eu quiser fazer um congresso de 1.000 pessoas aqui em Campinas, eu só não tenho lugar. Isso tem afastado a nossa visão, a nossa imagem, porque a gente sempre tem que fazer em municípios vizinhos ou outros estados e não conseguimos trazer para Campinas, que é o centro de tudo isso. Esse é um investimento prioritário para essa cidade. Tá? Aqui, necessitamos de espaços de discussão de congressos, perdemos para outros municípios e estados. O IAC é patrimônio do estado de São Paulo, e principalmente de Campinas, e deve ser defendido por toda a sociedade. Tá? Falar bem e gostar não move nossos obstáculos. Isso eu vejo muita gente dizendo que gosta do agronômico, que é bom, que tem lembranças, mas isso não adianta. Elevam sim a nossa estima, mas necessitamos de ações e ferramentas de trabalho. Tá? Outra frase. A inovação se sustenta na ciência básica, alicerçada na competência capaz de converter o conhecimento de soluções práticas para os diversos setores de produção. Nós estamos firmemente empenhados
a justificar o nosso tempo, o nosso salário, as nossas instituições para a sociedade. E por isso a gente precisa de ajuda de todos. Finalizo aqui agradecendo o convite, vereador André, e colocando o Instituto Agronômico à frente, à disposição dessa comissão do município de Campinas. Tenho conversado bastante com o prefeito, Joana Denizete, alguns secretários. Tá? Nós precisamos aproximar mais as nossas instituições, claro, sempre tendo em frente a missão institucional. Nós temos que ter clara para fazer um trabalho bem feito, não podemos ser dispersos. Tá? E isso é o discurso que eu trago para dentro do agronômico e para fora também. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição para eventuais questionamentos. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Essa aula aí sobre o Instituto Agronômico, que muito enriquece o nosso conhecimento, nosso entendimento a respeito dessa renomada instituição que muito orgulha Campinas, né? E fiquei muito feliz, né? Já disse, tive a oportunidade de dizer isso para você quando comemorou o aniversário, em ver a pujança do Instituto, não só no seu passado glorioso, mas no seu presente e no seu futuro, porque tem demonstrado a sua atualização constante, o seu trabalho de buscar cada vez mais aprimoramento de gestão, aprimoramento de produtos que são necessários para a agricultura do Brasil e até do mundo, né? Então é gratificante, acho que nós vamos cada vez mais divulgar não só o passado do Instituto, mas o seu presente, o seu futuro e ajudar, né, para que o Instituto possa cumprir essa missão tão importante. Então a gente agradece, eu vou abrir as perguntas, inicialmente passando aqui para o vereador Jorge, depois a gente abre para outros que gostarem ou quiserem fazer perguntas. Bom dia, presidente André von Zuben. Bom dia ao Sérgio, diretor do IAC. Eu confesso que eu fiquei assim impressionado que o IAC faz que realmente eu não sabia. Parabéns pelo trabalho, que continue assim, prosperando cada vez mais. E o André cada vez mais surpreendendo, trazendo esses profissionais para nós aqui. Eu tenho algumas perguntas assim, mas é relacionado ao que eu sempre ouço, sempre vejo. Uma delas é assim, o IAC ele tenta tirar a semente, por exemplo, de algumas frutas, para produzir frutas sem sementes. E como que seria depois? Porque eu tenho a ideia aí naquela época que você chupa uma laranja, você guarda lá os carocinhos e joga para cultivar, para nascer. Como que a gente vai fazer se de repente sair umas laranjas ou melancia sem semente? Como que a gente vai continuar a produzir essas frutas? Há várias técnicas de produção e isso estaquia, a produção vegetativa, como cana. Cana não tem a semente. A semente da cana é utilizada para multiplicação, então nós temos mudas. Então, como a laranja são espécies perenes, né? Então você planta, você tem uma atividade por alguns anos ali. Quer renovar? Põe muda nova. Provavelmente você vai obter uma cultivar melhor do que as que você plantou. Então o sistema funciona assim para esses tipos sem sementes. Ela realmente não dá semente. Tá? Isso é mercado, são tipos diferentes, são valores agregados a determinados cultivares que, de certo modo, não são para todos, são para grupos ou áreas específicas, comércio específico, né? Então, isso valor eu agrego para determinados especialistas, áreas de mercado, né? Uma outra minha aqui, não sei se é mito ou o que é que seja, cana-de-açúcar. Você planta cana-de-açúcar em determinada região, é verdade ou é mito que ela acaba com a terra, tira todos os seus nutrientes, depois que você plantou 5 anos você não consegue cultivar mais nada ali? Como que funciona isso? É mito. Terra, água, tudo são renováveis, desde que você faça processos adequados de sustentabilidade. Tá? Tudo você consegue melhorar. Se você quiser melhorar a água do Tietê, é só parar de jogar lá. Naturalmente ela volta à vida de coisa. Então a terra é a mesma coisa, você tem que ter um bom uso, racionalidade. Por isso que todas as pesquisas que você usa em ciência e tecnologia, na parte de agronomia, tem essa palavra sustentabilidade. Nós precisamos modificar o sistema de ação e de trabalho nosso, buscando, certo, alta produtividade,
com certeza, cada vez mais qualidade do nosso produto e aliado à sustentabilidade ambiental. Isso leva tudo à parte de qualidade de vida, tá? Produtos mais nutritivos, utilizando menos insumos para a sua produção, aumentando a rentabilidade, produtos diferenciais, competitivos, para o mercado cada vez mais exigente da população brasileira. Ninguém come mais produto de segunda, ninguém satisfaz mais com um produto de má qualidade, tipo um feijão escuro que não dura, duro na panela. Não, tem que ser produto de qualidade. Isso a pesquisa está à frente de toda essa discussão. Falando em produto de qualidade, o senhor falou de arroz preto. Eu não Sim. conheço, eu nunca vi arroz preto. E por que não tem uma divulgação, sei lá, essas empresas fazem essas propagandas? Vamos incentivar o consumo de arroz preto. São nichos de mercado bem especializados, tá? Há o consumo em restaurantes mais nobres. O problema muito é de mercado, tá? Nós produzimos semente dele, que não é tão fácil como o arroz agulhinha, tá? É mais difícil o cultivo dele. E também tem uma coisa, se eu produzir 200 toneladas, não tem mercado. Então é muito oferta-demanda que leva esse produto. Mas você encontra sim em todo o supermercado. Tem lá caro, em torno de R$18 o quilo, ou meio quilo, tá? Produzir ele é... Não, o nosso, que fica lá embalado em vidro, tá? Ele tem o sabor mais acastanhado, né? Então é boa, é diferente o odor. Como nós temos também arroz, outros tipos de arroz cultivares, aromático, com odor de pipoca, que poderia ser utilizado em merendas básicas para incentivar o consumo de alimento, do arroz e feijão. Então, quando você cozinha ele, tira a panela e parece que ele jasmim, muito bom o odor. Além desse, uns tipo pérola, que são outros formatos, o arroz arbóreo, que é para risoto, o arroz japonês, tudo são cultivares de arroz que a gente produz para determinados nichos de mercado, mas a gente não pode elevar muito a produção, porque daí o estoque não vai. Então é sempre uma balança que a gente utiliza lá para ver. Mas sempre ter produto. Isso é uma outra, faz parte de outra missão do nosso do Instituto. Não ver só o recurso, quanto vai gerar de recurso de renda. Nós não somos instituições bancárias para estar focado como indicador o recurso. Nós temos a ciência e a oferta de um portfólio de produtos que o outro que quem demanda possa utilizar. Isso é importante de estar claro, não ir sempre pelo recurso, e sempre pela utilidade, pela demanda. O IAC está sempre aberto ao público e eu vi aqui, nossa, é muito bacana, é muito jóia o IAC. Não teria como levar o IAC para as escolas estaduais, municipal, para que a gente pudesse trazer essas crianças, esses jovens, para que eles possam conhecer o IAC? Isso, vereador Jorge, isso sempre dentro do limite da missão. Isso eu faço uma discussão interna muito clara. É lógico que a gente gostaria cada vez mais de abranger uma parcela maior de relações com a sociedade, coisa. Mas isso tem que ter o limite da ciência aplicada. Então, é aqueles limites que a gente tem que discutir, né? Sim. O que nós queremos? Ser o da ponta ou ser um outro órgão de extensão? Isso nós já temos a CAT, nós temos a parte de extensão, e o nosso grupo é pequeno. Então, para fazer isso, tem que ser o assessor, tem que ser o diretor, tem que ser outro, e daí a gente se perde não faz nem bem uma coisa nem outra, tá? Certo. Então isso mas dentro do possível a gente tem atendido quando é uma parte e a prefeitura municipal de Campinas tem utilizado bastante nossos auditórios, alguma coisa voltada à ciência e tecnologia, sim, reuniões de prefeitos, região metropolitana, conselho, sim, a gente tem colaborado porque faz parte da nossa vida também a vida da cidade. Não seriam essas questões, obrigado. Okay. Né? Obrigado. Sérgio, é incrível quando a gente começa a acompanhar um pouco mais, no caso dos alimentos, né? Porque nesse mundo moderno, que a gente está afastado da agricultura, né? Todo mundo, quase 80% da população mora nas cidades, a gente perde um pouco essa referência das variedades que existem de alimentos, né? Então ficam aquelas que são mais comerciais, que tem. Então parece assim, vou pegar o exemplo do feijão, tem o feijão
feijão carioquinha, que é o mais comum, feijão preto, né? Que aqui não é tão consumido, né? Você vai no Rio de Janeiro, eles consomem mais feijão preto, né? Então e apesar de chamar carioquinha, ele foi desenvolvido aqui, né? É bem campineiro, o feijão. Uma história interessante, é interessante que eu posso contar isso. sobre feijão. Mas tem gente que não sabe nem que existe feijão branco, né? Para você ver, quer dizer, esse feijão branco. Então, do modo geral, estou me referindo, né? Então, eu vejo assim que a população, e como outros legumes, outras verduras, que a gente está acostumado a alface, grão. Então, existe uma diversidade tão grande, vocês contribuem para aumentar, né, essas espécimes todas aí ao longo desse tempo. Então, acho que é muito interessante. Eu queria aproveitar, eu além de ser aqui da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu também faço parte da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara. Então, eu queria fazer 2 perguntas a respeito dessa área de meio ambiente. Eu gostei muito de saber dessa preocupação do IAC com relação à conservação, a preocupação com o meio ambiente. Porque, infelizmente, nós tivemos uma agricultura muito predatória, de um modo geral, né? Nós temos muitos casos de erosão, agora nem tanto, mas antigamente fazia muita plantação sem curva de nível, quer dizer, isso tudo levava a um desgaste muito do solo, né? Então, e eu acho que, assim, em todas as ações humanas e na agricultura em particular, nós temos que ter essa preocupação. Então, eu fiquei feliz e queria parabenizá-los por essa iniciativa. Eu queria perguntar um pouco sobre a água, que é a crise que nós estamos vivendo. Nós queremos implantar aqui em Campinas todo um processo onde a gente procura resgatar a questão das nascentes, da produção de água do nosso município. Inclusive, o prefeito pretende até fazer com que haja até uma recompensa financeira para aqueles produtores que preservarem as suas nascentes. É uma coisa mais moderna, tem algumas cidades, mas nenhuma de grande porte que já fez isso, né? Ele pretende mandar agora, no segundo semestre, essa lei aqui para a Câmara, fruto de uma discussão que a gente tem feito aqui na Câmara Municipal. O IAC tem desenvolvido técnicas de plantio que necessitam, ou umas técnicas que se fala mais, que é gotejamento, que necessita, racionaliza mais o uso da água? Essa seria uma pergunta, né? E outra coisa, com relação a essa parte meteorológica de vocês, vai chover esse verão aí para recompor as nossas reservas, porque a situação está muito crítica e se não chover muito nesse verão... Então, não sei se você tem já essa informação, porque tanta antecedência, mas qual é a perspectiva desse aspecto, se você tiver alguma informação? E sobre essa técnica de gotejamento, porque a gente gostaria que isso fosse uma forma da gente fazer com que o agricultor use a água de forma mais racional, né, sem perder produtividade, mas que a gente pudesse, pelo menos aqui na nossa região, a gente queria transformar Campinas no exemplo. Porque também outra coisa, o pessoal pensa Campinas, fala, mas Campinas, a maior parte do território de Campinas é rural, né? A gente às vezes vê só Campinas metrópole, toda urbanizada, mas mais da metade, 52% da cidade, ela é área rural, tem produção agrícola, e que a gente precisa também fazer disso, né, enquanto responsabilidade aqui do município, da Câmara Municipal, que a agricultura seja mais eficiente, né, porque a grande parte do consumo de água é da agricultura, né, da maior parte do consumo de água é destinado para a agricultura. Então, queria que você abordasse esses 2 aspectos. Uma mais assim, de previsão, se é possível, mas falar assim, das técnicas que vocês possam ter, que nós gostaríamos de disseminar esse conhecimento para os nossos agricultores, dentro dessa lógica de preservar a nascente, de uso racional da água. Sim. Bom, a agricultura é essencial o uso da água. E nós temos vários aspectos ou linhas de trabalho envolvendo tanto irrigação como gotejamento, irrigação controlada. Isso nós precisamos de vários estudos de instrumentação para medir essa evapotranspiração e a necessidade da água para manutenção, que dê uma resposta da planta em produção. Não adianta também a gente não colocar água, não produzir, que o custo vai ser maior, né? Então, nós temos, inclusive, um projeto que o Carlos é um dos líderes que tem, da parte de agricultura, envolvendo cidade, agricultura urbana e periurbana, né? Que ela prevê isso, o uso racional da água, a produção correta de insumos, e água entra dentro de insumos na agricultura, então, como o adubo entra, o defensivo entra, a água também é um fator importante e crucial para o sucesso da atividade agrícola, tá? E isso faz parte, sim, de todos os projetos de pesquisas nossos. Como a hidroponia também, o uso da água racional em sistemas hidropônicos, sob estufas. Nós estamos com um projeto agora alavancado ou negociado com o MDA, que envolve a produção de sementes orgânicas
e de hortaliças, tá? E adubos verdes. Isso é um projeto interessante, porque nós temos a base da agricultura orgânica, mas não temos material genético para colocar dentro do sistema. O agronômico detém um patrimônio, mas que você possa incentivar dizendo esse material é legal e coisa, nós estamos desenvolvendo agora e reforçando bastante essa área. Se as ferramentas de trabalho forem nos colocadas, isso será realizado, tá? Na outra área de genética, nós temos um forte trabalho em feijão, milho, cana, soja não, e entre outras, a mamona, tá? Onde que a gente explora mais a capacidade das plantas em extrair água do solo, em suportar veranicos ou estiagens mais prolongadas, tá? Então, elas conseguem transformar aquela pouca quantidade de água que ela absorve, ou um enraizamento mais profundo, pegar águas mais profundas, tá? E transformar em matéria seca e substrato e fazer a translocação para a produção dos grãos e em matéria verde. Isso há alguns cultivares, sim. Esse Millennium 1, nós temos um material precoce de feijão, tá? Que a safra do feijão, ou o ciclo de feijão dá em torno de 90 dias. Esse nós conseguimos produzir a mesma produção em 70 dias. Consumo menos água, consumo menos defensivo, consumo menos tempo, com qualidade igual ao dos outros feijões. E extrai mais, além de água, extrai mais fósforo, que é um elemento escasso no nosso meio ambiente. É ótimo extrator de fósforo. Então, esse trabalho de genética também acompanha. Tá? A segunda é sobre o período de estiagem. Incrível isso, para o trabalho todo que nós temos de agrônomo, de produção de grãos e sementes genéticas. Tá? Você viu um pivô que a gente tem na fazenda lá que produz semente em quantidade. A gente tem que produzir pelo menos 300 toneladas ou 400 sementes genéticas por ano aqui em Campinas. Tá? Nós, nesse ano, não conseguimos produzir nem a metade disso por falta d'água. Nós estamos perdendo lavoura desde setembro do ano passado, então quase um ano. Instala e tem que ser de qualidade ótima. A qualidade ótima é perdida, porque essa é a base de todas as outras gerações de sementes que vai chegar até o agricultor, que vai chegar o produto final. E daí você vê com o problema de água, sustentabilidade, nós temos lagoas dentro da cidade, nós estamos revendo toda a parte de outorgas, de coisa, agora regularizando tudo, que não é fácil, pelo menos dentro do município. A gente precisa também do apoio municipal para esse tipo, tá? E água é essencial para a atividade de pesquisa. Nós temos que avaliar os limites abaixo e limites acima, tá? Então nós temos que ter testemunho, e isso, e cara, e água é um produto hoje nobre, caro, que a gente tem que ter responsabilidade no uso da sua ações, mas faz parte do dia a dia. Isso é aquilo que a gente tem que tomar umas decisões, o que corta, o que raciona, o que não raciona, tá? O que avança e não avança. Isso é uma discussão importante e séria para ser tomada. Mas o agronômico está sempre disposto a traçar novos projetos e novas ações. Já temos resposta de bastante coisa. Tem alguma previsão? Talvez eu vou puxar meu celular aqui, o clima-tempo. Não, fala. Mas a realidade é que você está num processo aí, dizem por aí, né, que não chove aqui, porque nós elaboramos uma lei de renúncia fiscal de isenção de ICMS. Para chuvas abundantes. Então, está bloqueado São Paulo. Não é brincadeira. Tá bom, tá. Mas é um problema sério. Nós temos que enfrentar essa escassez de água com melhor técnicas de cultivo, sim. Tá? Então, é um desafio para toda a nossa atividade, sim, viver esses períodos de escassez ou de limites. Então, acho que dentro dessa discussão aí que vai estar acontecendo na cidade, né, vocês aí, o Carlos Sim. tem essa experiência, acho que podem nos ajudar, aqui, pelo menos aqui no nosso município. É claro que alguma coisa vocês já devem estar fazendo, mas fazer de uma forma mais aí pesada, mais organizada aqui no nosso município. Então, eu vou abrir para as perguntas. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Na realidade, não é nenhuma pergunta ou comentário, né? Eu, particularmente, desde que trabalhando com o Sérgio, né, desde faz uns 20 anos, mais ou menos, a gente sempre conversa, né, sobre um assunto chamado oportunidade. Tá? E cada vez que a gente vai num lugar novo, é a primeira vez que eu estou aqui,
né? E eu me surpreendo pelas informações. Então, em primeiro lugar, cumprimento para essa comissão, que logo cheguei aqui, fiquei sabendo por ela, né? Que aqui foi o berço de uma coisa um pouquinho mais ampla em ciência e tecnologia, que é o Conselho Municipal, que nasceu de uma sessão que nem essa que nós damos, né? E hoje já vem mostrando os seus primeiros resultados. Mas o mais impactante disso, né, que eu acho, é que o Conselho de Ciência e Tecnologia e existência dessas comissões, elas criam uma identidade que é a identidade de Campinas, o maior polo de ciência e tecnologia do Brasil. Essa é a identidade do nosso município. E ela ficou obscura por muitos anos, né? Então, a partir do momento que o Sérgio apresenta, né, 127 anos o Instituto Agronômico começa, né? Ciência e tecnologia nesse país nasceu aqui em Campinas e se esqueceu. É uma cidade de jardim, é a cidade de princesa. Pode ter vários codinomes e todos eles são elogiosos, né? Agora, essa transformação visual, a paisagem urbana de Campinas, o cuidado com essa paisagem urbana é alguma coisa que se destaca, né? Nesse último ano, algumas pessoas que vieram com as missões falaram assim, que beleza que está essa cidade, é uma cidade limpa, né? É uma cidade, né? O Sérgio se referiu ao vídeo, né? Campinas, uma cidade que surpreende, né? É uma cidade que surpreende mesmo. Quem tem vindo para cá surpreende. Mas, acima de tudo, né, os cumprimentos, né, verdadeiros mesmo, né, de identificar essa identidade da cidade e trabalhar por essa identidade, tá? Isso daí, Sérgio falou várias vezes e a gente nem precisa dizer, né? Uma comissão de tecnologia reconhece o valor da mudança, reconhece o valor do domínio, reconhece o valor do conhecimento. Então, né, antes de mais nada, os parabéns, né, pela comissão, pela existência da comissão, pela atuação da comissão, né, e por ter esse diferencial de perceber, né, o momento, né, também a juventude tinha uma música dessa, quem sabe faz a hora, né, não espera acontecer, né, então, fundamentalmente, fazendo a hora. Sérgio apresentou várias frases, né? Mas a que eu gosto mais, ele sempre tira das apresentações dele, né? Que é a frase do lançamento do milênio, né? E é uma pergunta que eu mais ou menos estava na época que Dom Pedro pôs a pedra fundamental no Instituto, né? E durante pelo menos os últimos 40 anos eu sempre procurei, né? Além do orgulho, do privilégio de trabalhar numa instituição como o Instituto Agronômico, né? O que diferencia o Instituto Agronômico, né? Durante muitos anos e durante quase que 100 anos, 100 não, 80 anos pelo menos, o que diferenciava o Instituto Agronômico, que era a única instituição de pesquisa na área agropecuária, né? De 40 anos para cá, tem outras instituições, outras competições. Então, quando algumas vezes nós perguntamos, né? Puxa vida, com essa competição acirrada, com outras facilidades de outros regimes jurídicos que tem disponível, por que o Instituto Agronômico ele sobrevive, né? E nessa busca dessa resposta, ano passado, no lançamento do milênio, logo no finalzinho, né, da apresentação, né? O Sérgio hoje citou, eu queria saber a fonte que ele anda bebendo ultimamente, né? E ele citou os filósofos gregos. Eu tenho a impressão que a madrugada ele passa lendo, né, alguma coisa da filosofia grega, né? Que ele tem formulado frases muito importantes e que também, já que eu falei de identidade, estabelece a identidade do Instituto Agronômico, né? E a frase que ele finalizou a apresentação dele no passado, no lançamento do milênio, da milésima variedade, foi que o Instituto Agronômico ele trabalha por, né, em um paradigma que é qualidade por hectare, né? Enquanto as demais instituições do país, de um modo geral, eles ainda trabalham no paradigma da Revolução Verde, que é a produtividade por hectare. A partir do momento que a nossa bandeira é a qualidade por hectare, né, nós estabelecemos, né, não a identidade que traz da história, da importância da história, mas a identidade do futuro da instituição. Então, isso, para mim, justifica, né, porque com toda a competição, né, ou com toda a concorrência, a competitividade, ninguém é inimigo, são todos amigos que todos têm o mesmo objetivo, alguns com maior facilidade, outras com menos, né?
Mas a partir do momento que a gente estabelece claramente, né, a gente persegue a missão que Sérgio começa mostrando, gerar ciência e tecnologia, né, em benefício da sociedade, etc. e tal, e que nós temos uma identidade clara. Então, isso daí, né, nós já superamos o alicerce do nosso futuro, nós já estamos dentro dele. Então, né, agora, como a gente cria, né, esse futuro, a gente pode antecipar ou a gente pode, né, postergar, mas ele está aí à nossa espera, né? Como que a gente antecipa, né? Em cima de tudo aquilo que for, né? Deixe-nos trabalhar, né? Deixe-nos usar nossa competência existente e deixe-nos criar novas competências. A partir desse momento, né? A gente não vai estar contando do sucesso do passado, né? Mas a gente vai estar orgulhoso das conquistas do futuro e da Constituição, né? Muitos anos atrás, eu ouvi de um governante que ele não queria fazer muita coisa. Apenas o que ele queria fazer era criar condições para que esse país tivesse uma sociedade mais justa, humana e fraterna. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso, né? O ano passado, que perturbei muito o juízo deles, que eu fui ler algumas características, né? Que é o Instituto Agronômico, né? O Instituto Agronômico é e sempre será um candidato ao Prêmio Nobel da Paz, porque ele gera e ele compartilha, ele disponibiliza, ele leva à inclusão social, né? São vários aspectos que eu vejo como muito importantes e normalmente a gente esquece, porque também nós nos tornamos acadêmicos, falando em papers produzidos e nos esquecemos dos impactos desses papers, né? Então, essa publicação recente que ele fala, né, passa assim meio despercebido, né? Mas qual atividade é tão lucrativa como investimento em ciência e tecnologia, né? No Mais setor de 1 para 10, né? do setor, mais de 1 para 10. Quanto rende uma poupança? Quanto rende algum outro mecanismo, né? A nossa atividade, né? A nossa atividade rende acima de 1 para 10. Isso eu acho que caracteriza a importância. Né? Falei assim, depois de uma certa idade a gente fica mais exposto, né, a falar. A única coisa que eu fico assim, né, que de vez, né, a hora que eu falo assim, é uma instituição que está envelhecendo, né, e toda vez que ele fala isso, né, ele faz essa frase, né, ou ele, ou outro dirigente, olha para mim, né, não sei porquê, né. Tá. Mas parabéns, obrigado pela oportunidade, né, não só em nome da direção do Instituto Agronômico, que esse daí o Sérgio já agradeceu, mas em nome do Instituto Agronômico, né, essa oportunidade de a gente dizer quem nós somos, né, e por que nós somos importantes, né. Sim. Obrigado. Eu que agradeço, Carlos, pelas palavras e aproveitar até a oportunidade para falar um pouco desse trabalho que produziu já alguns efeitos práticos, né. Essa comissão, né, ela tem desde do início, né, nós iniciamos, tanto eu quanto o Jorge também somos vereadores pela primeira vez, e assumimos aqui essa comissão e já começamos a debater, né, com vários atores da área de tecnologia aqui do nosso município. E alguns disseram o seguinte: olha, eu nunca tinha vindo na Câmara Municipal, nunca tivemos a oportunidade de falar a respeito, né? E muitas vezes essas coisas, elas, além do que ela gera aqui, isso daqui tudo faz parte dos anais da Câmara, né? Isso aqui agora está registrado. Hoje muitas pessoas estão assistindo, né? Queria agradecer às pessoas que estão assistindo a sessão de hoje, mas é um documento que vai estar consignado, que nesse momento o Instituto Agronômico pôde mostrar todo esse crescimento, isso tudo que desenvolvido e o que será. A comissão, a partir desses debates, chegou-se a necessidade de instituir aqui um conselho municipal, né, como foi bem lembrado pelo Carlos. E assim foi feito. Hoje nós temos um Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, na qual o Instituto Agronômico tem assento nesse conselho, que a gente agradece também a participação. Já houve a sua primeira reunião, agora no final do mês teremos mais uma reunião, estamos debatendo. E o que é importante a existência do Conselho? É porque ele institucionaliza, não fica só em função desses vereadores que aqui estão ou do prefeito que aí está. Muito embora o prefeito tenha nos apoiado integralmente, tem sido uma parceria muito grande entre a Câmara e a Prefeitura, mas nós queremos fazer alguma coisa que institucionalize, que possa perenizar essa cultura de ciência e tecnologia, que a cidade já dispõe de potencial
como foi bem dito, e o agronômico eu acho que é o mais emblemático disso, de uma cultura centenária, né? Que, por conta disso, eu acho que levou Campinas a ser o que ela é hoje, né? Eu acredito muito nessas coisas assim, de uma perspectiva histórica, né? E hoje temos tecnologias de outras áreas aqui, muito desenvolvidas também. Então Campinas tem isso. Mas em poucos momentos da história, eu diria nas últimas décadas, posso afirmar, porque acompanho um pouco o desenvolvimento de Campinas, Campinas foi protagonista nisso. Campinas sempre assim recebeu, era investimento do governo do estado, institutos federais, era a Unicamp instalando. E tudo bem, isso foi importante, né? Acho que teve algum papel a prefeitura, o município, mas o município sempre foi meio que espectador desse processo. O que nós queremos é que o município seja protagonista, ou seja, que o município possa coordenar tudo isso. É óbvio, todos têm a sua missão e a municipalidade e a Câmara não quer entrar nesse debate. Acho que cabe a vocês e as instituições. Nós queremos só ser um facilitador, ajudar Campinas a exercer esse potencial na sua plenitude. É esse um pouco a história. E aí o que foi feito? Então o Conselho dá essa institucionalidade. E mais do que o Conselho também, está sendo elaborado um plano estratégico de longo prazo, para além desse governo, né? No mínimo ele é de 10 anos, e podendo ser atualizado, e que deve ser publicado, todos os debates já foram feitos, ele está em fase agora de redação final, nós esperamos que nos próximos meses ele esteja concluído. Então nós vamos ter um plano estratégico de longo prazo e vamos ter um conselho para fazer com que essas metas sejam atingidas, sejam cumpridas. Então, eu acho que isso a gente cria um arcabouço, né, institucional e de proposta, né, de planejamento para a ação. E mais as ações do próprio governo, que já está tomando medidas, sem entrar nos detalhes aqui, porque seria uma outra reunião, mas isso tudo está acontecendo. E essa questão da oportunidade, né? Foi muito bem lembrado, Carlos, por isso que eu estou forçando a sua fala para agradecê-la, porque isso que nós queremos, né? E o que nós podemos perceber? Tem muita coisa bonita e interessante sendo feita em Campinas, só que cada um está cuidando da sua atuação. Falta gerar essa sinergia, falta o poder público municipal usar da sua capacidade de criar estruturas necessárias, articular junto aos outros entes federais, né, federativos, né, o governo do estado, o governo federal, os institutos de fomento, parcerias, né, e atrair novos institutos, né. Nós estamos atraindo institutos privados, né. Recentemente tivemos instalação aqui, institutos de alta tecnologia, e pretendemos instalar outros aqui, para que a gente possa ainda mais aumentar essa massa crítica e fortalecer essa sinergia. Então, esse é o objetivo, né? Vocês estão participando hoje desse processo, né? Que é tudo isso acontecendo, e sem dúvida nenhuma, não dá para falar em ciência e tecnologia em Campinas se a gente não tiver na área da agricultura, e aí do Instituto Agronômico, temos o ITAL, temos outros órgãos, departamentos da Unicamp, que possam estar tendo esse papel, né? E é isso que a gente gostaria de ter, e até reforço o convite, então, para que vocês se integrem cada vez mais. Eu acho que está muito alinhado todo esse pensamento de vocês, e o Sérgio, assim, com essa visão de eficiência, essa visão do futuro, essa visão de estar no limiar do conhecimento, né? Nós queremos isso, né? Eu acho que nós temos essa capacidade, né? E isso vai ser importante para o país, né? Não é só para Campinas, né? Mas se a gente não fizer isso acontecer em Campinas, nós não faremos em outro lugar. E para concluir, também como informação, dizer que nós estamos aqui discutindo, nesses fóruns que eu me referi, e aqui no Comissão, a discussão da cidade inteligente. Ou seja, que todo esse conhecimento pode estar a serviço da população, seja beneficiário final, né? Porque também não adianta ficar sendo feito papers, projetos maravilhosos, se a vida da população não melhora. Nós já dispomos de tecnologia suficiente, e aí não estamos nem falando da último estado da arte, da tecnologia, estamos falando de coisas já existentes que não são aplicadas, não é em Campinas, é em várias cidades, eu diria que na sua maioria. Mas é um absurdo nós termos uma cidade com todo esse potencial, com toda essa inteligência, e não aplicarmos. Então nós queremos fazer com que Então nós estamos fazendo um esforço muito grande para instalar toda uma rede de fibra ótica na cidade, já está em licitação. Então até o meio do ano que vem nós devemos estar com quase tudo isso, porque nós queremos interligar as escolas, os postos de saúde, nós queremos que tenha prontuário eletrônico médico nos postos de saúde, que cirurgias mais avançadas possam ser feitas nos hospitais públicos. Ou seja, é uma série de ações para que Campinas seja essa cidade inteligente, e que esse conhecimento melhore a vida do povo, que é a razão final
de todo esse esforço, né? É óbvio que nós não queremos isso só para Campinas, mas eu volto a dizer, se tudo isso não funcionar em Campinas, não adianta a gente achar que vai funcionar em outro lugar. Eu acho que vai ser sempre mais precário ou mais difícil. E acho que a gente pode servir até de exemplo, porque existem tecnologias que são voltadas para o momento todo o desenvolvimento do conhecimento, mas existem uma série de tecnologias sociais que podem também beneficiar, e é isso que a gente busca. Então, só para que quem nos ouve, nos assiste, e para que vocês possam também estar bem integrado a todo esse processo. Isso aqui é parte de um processo maior, e eu convido vocês no Instituto Agronômico a estar cada vez mais integrando, e eu acho até liderando isso, porque eu acho que vocês têm capacidade e têm a visão, né? Quer dizer, não é uma coisa que depende ainda de ser uma elaboração interna. Acho que vocês já perseguem isso, então isso sempre ajuda, porque nós temos, às vezes, alguns parceiros que não estão no mesmo estágio, e vocês, como referência, ajudariam e muito. Então, para concluir, agradecer mais uma vez a presença aqui do Sérgio Carbonel, que é o diretor-geral do Instituto Agronômico de Campinas, o senhor Carlos Castro, que é o assessor técnico. Agradecer a todos que aqui compareceram a essa audiência pública, vocês que nos assistem, a toda a equipe da TV Câmara aqui, e a equipe da assessoria de imprensa da Câmara Municipal, que possibilitou que essas imagens fossem geradas, esse documento todo gerado e armazenado para que façam parte dos anais da Câmara Municipal. Então, eu declaro encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez ao vereador Jorge da Farmácia, que está sempre presente nessa comissão, ajudando para que tudo isso pudesse acontecer. Muito obrigado a todos. Nós encerramos agora a reunião da Comissão Permanente de Tecnologia, presidida pelo vereador André Von Zuben. Para discutir essa questão, veio aqui na Câmara o diretor do Instituto Agronômico de Campinas, Sérgio Carbonel. Nós vamos fazer algumas perguntas a ele. Sérgio, como que a estiagem desse ano afetou a produção do IAC? Bom, o trabalho do agronômico também se estabelece na produção de sementes genéticas da toda tecnologia gerada nos centros experimentais do Instituto Agronômico. Essa produção de semente genética é importante para fornecimento de semente para os agricultores, que depois produzirão o grão que vai para o supermercado e depois o consumidor. Tá? Nós estamos desde setembro do ano passado com dificuldades para manter essa produção com alta qualidade, que é a exigência do sistema de produção de sementes. Esperamos que a partir do mês de setembro desse ano volte novamente a regularidade de águas, que a gente possa realmente fazer a produção. Nesse período de 12 meses, provavelmente nós temos uma quebra de mais de 70% do nosso sistema de produção, essa seca. E como uma ação responsável do Instituto Agronômico, do uso correto da água, nós estamos preservando esse bem valioso que é a água para o município, para o estado. Então quer dizer que a produção caiu em 70%, é isso? 70%. Nós vamos ter que trabalhar dobrado agora por esses próximos meses para suprir a demanda de nossos produtos que são essenciais para a produção agrícola. Arroz, feijão, mamona, soja, cana, tá? E quais são as alternativas que vocês estão buscando caso a chuva não venha de forma significativa e essa estiagem continue? Vocês estão buscando alternativas para isso? Sim, nós estamos buscando sim a semeadura em outras regiões do estado que estão mais favorecidas com água, a região sudoeste do estado. No entanto, nós temos uma limitação de temperatura nessas áreas, então isso sempre dá uma vantagem, mas não às vezes em qualidade. A distância também prejudica a nossa ação diária nesses campos de produção para a aferição de qualidade de produção. E o que essa queda na produção afeta a
a população de modo geral, né? O trabalho final de vocês? Bom, nós temos essa queda aqui no município de Campinas. Outras regiões ainda a gente tem uma produção satisfatória. Nós temos alguns parceiros fora do estado que multiplicam essa semente, então o reflexo não se dá imediato. Isso ao longo dos anos, se nós tivermos uma super safra de produção de semente na próxima safra agrícola agora, nós poderemos regularizar isso, porque os nossos parceiros que estão em Santa Catarina, Paraná, em algumas regiões do centro-oeste, conseguiram sim uma produção que consegue abastecer mercado. O problema é a origem da semente genética, a mais pura que existe, a de melhor qualidade. Essa sim ficou prejudicada nessas últimas 3, 4 safras, que nós podemos sim regularizar na próxima safra sim. Tá? Ok, Só não temos estoque. Agora. Ok, obrigada, Sérgio. E para continuar essa discussão, nós vamos falar agora com o vereador André Von Zuben, que é presidente da comissão. Olá, vereador. Vereador, qual que é a próxima etapa da comissão? Quais são os próximos trabalhos? Bom, nós vamos continuar com essas reuniões mensais, né, com outros institutos, universidades, para poder ter a visão de todos os parceiros da área de tecnologia. Então, isso é uma decisão nossa ao longo ainda desse ano, está realizando essas reuniões. E está acompanhando a comissão o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que foi criado aqui, por lei aprovada nessa casa, assim como o plano estratégico de ciência e tecnologia que está sendo elaborado pelo governo municipal. Então essas são as ações prioritárias da comissão. Ok, muito obrigada. Bom, nós encerramos aqui a reunião da comissão. Você pode acompanhar agora a programação da TV Câmara pelo canal 4 da NET.